Olá, bom dia a todos, graça e paz, meus irmãos. O último vídeo que eu fiz foi falando sobre eu não ter, um propósito de vida. Eu não tinha propósito de vida, como que era viver sem esse propósito? Há tristezas, os problemas. Para quem já viu meus vídeos do meu canal, já deve ter percebido e já deve ter visto os vídeos que eu fiz sobre depressão, as coisas que eu passei na minha vida, os problemas nas gravidezes, a tentativa de suicídio. Os vídeos atrás falam um pouquinho sobre isso, né? E eu venho aqui hoje falar para vocês como eu estou hoje, né? Com o propósito de vida. E qual foi esse propósito de vida? Onde encontrei esse propósito de vida, né? E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do meu desligamento de uma igreja que eu nasci, né? Me criei lá dentro. Quando eu nasci, meus pais já iam. Me criei lá dentro. E como foi viver esse tempo lá dentro e como está hoje a minha vida, né? O meu propósito desse vídeo não é falar mal de igreja, não é jogar praga como a gente está recebendo, né? Ao contrário, não é nada disso. O meu propósito desse vídeo é contar o meu testemunho, a minha vida, o que eu passei, o que aconteceu comigo, né? E que se esse vídeo alcançar uma pessoa, para mim já tá o suficiente, né? Não tô aqui na internet para gravar vídeo bonito, fazer coisas lindas, não. Eu tô aqui porque eu quero ser mais uma sementinha na mão de Deus, usada para que possa esse vídeo chegar em alguém que esteja passando por isso que eu passei. Porque no mundo afora aí tem muitas pessoas sofrendo depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tristezas e muito mais. E tem a solução. E a solução é uma só. E eu procurei ela anos e anos da minha vida e não enxergava. E não conseguia entender. Porque que nem Deus fala, né, na Bíblia. Pior cego, né? A gente, cego sendo guiado por cego, a gente cai no abismo, né? E a gente não consegue nos encontrar. Cristo não consegue alcançar o nosso coração porque ele está ocupado de outras coisas. No meu caso, ocupado de promessas, angústias, tristeza, depressão, coisas terrenas e nada do céu. Procurava preencher do céu, mas não sabia nem como. Então, vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu. Nasci e me criei, né, dentro de um lar cristão. Era na CCB, Congregação Cristã no Brasil, desde pequena. Agradeço muito a Deus tudo que eu passei, tanto coisas boas quanto ruins, porque hoje eu sei o amor de Deus e sinto e sei como que é uma diferença de você viver sobre um jugo pesado e quando é uma diferença quando você vive sobre o fardo leve de Cristo, né? O fardo que Cristo veio, pagou por nós na cruz. E a gente carrega ele dentro de muitas igrejas hoje, achando que nós que vamos fazer algo para merecer, né, a nossa salvação. Então, meus irmãos, eu fui crescendo, né? Como os irmãos já sabem no vídeo anterior, eu casei cedo, casei com 16 anos, tive meus filhos, né? Eu vou pular essa parte e vou pro foco. O que acontecia? Eu vivia depressiva, angustiada, de mal com a vida, nada estava bom. E eu tentava achar motivos, né, para poder preencher esse vazio. Era um vazio terrível na minha alma. Eu tinha vontade de morrer todos os dias. Eu tenho meus 5 filhos, meu esposo, família. Graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada. Mas eu não tinha alegria de nada, sabe? Era um vazio, era uma... Eu não sei explicar para vocês. Era um vazio muito grande dentro da minha alma. Como se eu estivesse sempre procurando algo para preencher e nunca conseguia. Era serviço, não resolvi. Nada resolvia, sabe? E ali eu me condenava mais, porque eu ainda me sentia ingrata, né? Porque eu falava, como eu sou tão ingrata, Deus faz tanto por mim, e eu não consigo ser grata, né? Porque eu vivia com aquele vazio dentro da minha alma. Isso foi se passando anos e anos, aquele vazio. Perdi meu pai, aí eu achava que o vazio e a depressão era por falta do meu pai, então eu coloquei aquilo, eu passo isso porque eu sinto saudade do meu pai. Aí depois ia acontecendo alguma coisa, sempre eu achava um motivo para essas depressão, para esse vazio. E o meu esposo falava para mim, amor, o seu vazio é falta de Deus. Nossa, quando ele falava isso, a gente brigava. Porque como o meu vazio é falta de Deus? Eu tô dentro da igreja, eu vou no culto, eu vou em visita, eu busco, eu oro, eu canto, eu profetizo que aquilo que Deus manda, né? Porque no caso lá é assim, a gente tem o dom de profetizar, de falar, de passar para o outro, né?
E achava que estava servindo a Deus. E como que é falta de Deus esse vazio? Eu não entendi. A gente terminava brigando. E ele estava certo, porque hoje eu entendi que realmente nada ia preencher esse vazio. Porque o vazio do coração do ser humano só é preenchido por Cristo. Então, todos os vazios que a gente tem dentro da gente, em todas as áreas da nossa vida, financeira, saúde, dia a dia, todos, espiritual, material, o ser humano só é preenchido com Cristo. Cristo preenche exatamente o vazio do coração de cada um de nós. Mas, irmãos, para poder eu chegar a esse ponto, eu sofri demais. Era depressão, tristeza, tentativa de suicídio, não tinha vontade de viver. As pessoas que estão ao teu redor não entendem. E nem é obrigado a entender, porque o processo é seu, é você que está passando. E aí a gente quer que as pessoas entendam aquilo que nem nós mesmos conseguimos entender. E vai virando aquela bola de neve, e aí você começa só a existir. Você não vive mais. Você começa só a existir. Eu já cheguei num ponto que eu falava assim, Deus, eu já acordei. Então tá bom, vamos lá. Mas era exaustante, era cansativo que aquele dia passasse. Eu acordava e eu queria que passasse o dia tão rápido, que eu queria que já virasse o outro dia. E eu queria que fosse assim, sabe? Por mim que o dia podia já emendar na noite. Eu não queria que acordasse, eu não queria viver, eu não tinha prazer para nada mais. E eu colocava uma máscara, vivia de máscara. As pessoas perto de mim, eu tava sorrindo, eu tava feliz, mas quando eu tava sozinha, só eu e Deus sabia o que eu passava. Dentro de banheiro, lágrimas se rolavam junto com a água do chuveiro. Quando eu ia dormir, dava crise de ansiedade, meu esposo dormindo, eu não conseguia dormir, eu ia chorar. E foi chegando um tempo que isso foi piorando, o que aconteceu? As lágrimas secou. Aí acho que, não sei se já passaram por isso, mas é o pior. Quando as lágrimas secam, você fala, pronto, agora não tem mais nada aqui dentro. Porque antigamente ainda conseguia chorar. Agora nem consigo chorar mais. Virei uma pedra, né? Você pensa assim. Então, meus irmãos, o que eu posso falar para vocês? Dentro de uma igreja que eu vivi anos, eu não consegui preencher o vazio do meu coração. Por quê? Porque lá não ensina a gente estudar a Bíblia. Eles pregam, eles leiam a Bíblia, mas eles não ensinam a gente a examinar, a gente a estudar. Eles até falam, você pode ler, não proíbe, mas não tem um incentivo. Então, como você é criado daquele jeito, você termina deixando passar. E eu não tô aqui falando que eles estão errados. Não, eles não estão errados. A culpa é minha também. A culpa é tua também. Se você estiver passando por isso. Sabe por quê? Porque Deus deixou a Bíblia nas nossas mãos. E a gente, por terceirizar a nossa vida ao próximo, terceirizar a nossa salvação, sabe o que a gente faz? Não lê. Confia, acredita em tudo que falam pra gente. E esse é o nosso erro. Em todo sentido na tua vida, em qualquer lugar, a gente acreditar em tudo que as pessoas falam. E a gente não examinar a escritura. E Deus fala na Bíblia que quando um prega, dois tem que estar ali, ó, julgando, vendo se está falando o que está escrito ali. Mas a gente não fazia isso, não fomos ensinados. Então, não tinha diferença. Para que ler Bíblia, né? Para quê? Hoje eu sei que a Bíblia é o manual do cristão. E sem ela, a gente não consegue dar um passo. E hoje eu sei por que eu passei tanta frustração na minha vida, tanto problema, tanta ansiedade, tanta depressão, tanta tristeza, por falta de ler. E que Deus fala, meu povo, acho que padece, né? Por falta de conhecimento. Qual que é o conhecimento? O conhecimento, Cristo. Ele já nos deixou tudo o que a gente precisa. Tá aqui, ó, tudo. O nosso manual tá aqui. Não precisamos mais de nada. A gente não precisa de ninguém estar pregando e falando pra gente, Deus te ama, Deus tá na tua vida, Deus vai fazer isso, aquilo. A gente não precisa disso. Porque Deus deixou tudo aqui. Então, na hora que a gente procura, tem aqui, ó, a resposta para o nosso dia a dia, para dor, para aflição, para tudo, todas as áreas da nossa vida tá aqui. É que nem uma mãe que sai para trabalhar. Ela sai, ela deixa o alimento preparado para o filho. Ela vai deixar o melhor para ele. Ela vai fazer aquela comidinha fresquinha e vai falar, filho, eu tô indo trabalhar. Mas a comida tá aqui, ó. Só você pôr no micro-ondas, você esquenta, o seu alimento do dia tá aqui. Por quê? Porque ela sabe que ele precisa se alimentar. Mas aí aquele filho vai e deixa aquela comida que a mãe preparou e come salgadinho, besteira. Não se alimenta daquilo que a mãe fez. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que aquela criança está desnutrida. Está com problema de saúde. Por quê? Porque ela não está sendo alimentada. Foi o que aconteceu comigo. E acredito que esteja acontecendo com muitas pessoas por aí. A gente ia na igreja, comia, mas não se alimentava. Não nutria a nossa alma. Sabe por quê? Porque não adianta nada eu pegar o Salmos 23 e ler lá. O Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Tá bom. Aí você vem pra casa achando que você não vai passar nada.
O Salmos 23 não significa que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar, bênçãos. Sabe qual que é o significado? Nada vai te faltar. Tristeza, angústia, aflição, prova, calúnia e muito mais coisa. Mas o Senhor sempre vai estar contigo. Se o Senhor está com você nas tuas lutas, nas tuas provas, nas tuas aflições, nada te falta, porque Ele está suprindo tudo. Tá triste, Ele vai estar ali com você. Tá feliz, Ele vai estar ali com você em todos os momentos da nossa vida. Ele é o nosso pastor, nada vai faltar. Então, quando temos Ele como nosso pastor, a gente entende que realmente nada falta. A graça do Senhor nos basta, ela supre tudo. Não precisamos de mais nada. Se precisa da Bíblia e de profecia junto, anula a Bíblia. Por que Cristo morreu na cruz? Ele morreu para pagar os nossos pecados. E através de Cristo vem a nossa salvação. Então não precisa de mais nada. É Cristo, Ele é o suficiente. Ele pagou, Ele fez. Não tem nada que você possa fazer. Nós somos errantes, pecadores. As nossas obras é trapo de imundícia. Para Deus nada serve. Ah, não, mas eu tenho que ter obras, senão eu não entro no céu. As tuas obras não é para você entrar no céu, é porque você converteu, você é um cristão, você entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Então, meus irmãos, o que aconteceu comigo? A vida toda, tentando encontrar um sentido da minha vida. E eu não conseguia. E era só sofrimento. E punha uma máscara, mostrava para as pessoas que estava tudo bem, mas só eu e Deus sabe. Todos os dias vontade de morrer, de sumir desse mundo, não tinha razão para nada. Até que um dia eu peguei uma dengue. Já tinha uns 5 anos que Deus vem trabalhando comigo, né? E eu não entendia, porque o Senhor fala e a gente não entende. Eu andava na rua, encontrava um senhor que eu não conheço, nunca vi, ele falava: moça, passarinho que nasceu para voar não fica preso em gaiola. E eu não entendia, né, o que ele estava falando. Hoje eu entendo. A gente não pode ficar preso em religiões. A gente não pode ficar preso em igreja. A gente não pode ficar preso no que um que o outro fala. Nós temos que ficar naquilo que Cristo nos ensina. Naquilo que Cristo falou. Se o Senhor falou, está falado. Eu não posso acrescentar nada acima do que Deus já colocou aqui na Bíblia. Então hoje eu tenho essa liberdade. Hoje eu saí de dentro da gaiola. E a gaiola que eu falo não é gaiola igreja só não. É tudo. Hoje eu entendo o que é ser livre em Cristo. A liberdade que Cristo nos dá de servir a Ele. E essa liberdade não é pra gente sair correndo, pintar cabelo de loiro, fazer isso, fazer aquilo e achar que tá liberta. Não, é uma liberdade cristã, sem peso. Cada um que Deus vai trabalhar, vai fazer de um jeito. Uns vão mudar a cor do cabelo, outros vão colocar maquiagem, outros vão pôr brinco, outros vão fazer o quê. E isso não importa, porque depois que nós vamos pra Bíblia, a gente vê que isso não faz parte de salvação. Né? Então cada um, quem somos nós para julgar o nosso irmão ou falar alguma coisa? Tem pessoas que andam totalmente por fora, que nem um servo de Deus, mas dentro da pessoa deseja mal pro próximo, tem ódio, não tem caridade. Dentro de casa, só Deus nos acuda, né? Mas fora tá toda adornada. Os irmãos de terno, gravata, arrumado, mas dentro, só Deus sabe, maltrata a esposa, não cuida da família, né? Não ama o vizinho, não ama nem a própria família. Não é isso que Deus está falando quando o Senhor fala que Ele quer trabalhar com nós de dentro para fora. Deus quer tirar de dentro da gente o orgulho, a arrogância, né? A maldade. Porque somos todos pecadores, precisamos de Cristo para nos salvar. O sangue da cruz que foi derramado. Nós temos que voltar nossos olhos para a cruz e não para a bênção, para a profecia, para a vitória, para aquilo que a pessoa prega lá em cima e sai totalmente fora do Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus é só um. O Senhor Jesus morreu para pagar os nossos pecados. O que nós temos que falar para as pessoas? Arrependa-se do seu pecado. Jesus morreu por você. Você é um pecador. Você não presta para nada. Mas tem uma notícia para você. Aqui no Evangelho o Senhor fala: o Senhor morreu e pagou as tuas dívidas. E a partir do momento que você crê que Cristo é o suficiente na tua vida, a tua vida vai mudar. Ah, mas então vai melhorar em todos os sentidos? Vai. Mas você vai passar a prova? Vai, mas com uma diferença. Você vai passar dando glória, sabendo que Deus está ali com você, no luto, nas percas, na dificuldade do dia a dia, faltando alguma coisa dentro de casa, na enfermidade, em tudo. Cristo está ali junto, passando com você. O sacrifício de Jesus na cruz foi completo. O sacrifício que Deus fez por nós foi completo. Então hoje, meus irmãos, é o que eu falo para vocês, eu estou liberta em Cristo. E não na igreja. E não em pessoas. Tudo que eu preciso hoje eu encontrei e encontro todos os dias dentro da Bíblia. Orando dentro do meu quarto, falando com o Senhor 24 horas. Eu não preciso estar só de joelho. Eu estou lavando uma louça, eu estou andando, eu estou falando com Deus. Essa paz invadia a nossa alma.
Quando eu fiquei doente, que eu peguei a dengue, a primeira vez, fiquei muito mal, que eu peguei Covid também 4 vezes, peguei a dengue, fiquei muito mal, e ali eu não entendia, e eu falava, Deus, por que o Senhor não me leva? Eu não aguento mais viver nesse mundo. Irmãos, eu tenho 38 anos, sou mãe de 5 filhos, casada, louvado seja Deus, uma família linda que Deus me deu. Hoje eu agradeço, porque eu não conseguia nem ser grata a Deus pela família que Ele me deu. E hoje eu agradeço a Deus pela família que Ele me deu, pelos filhos que Ele me deu, pelo esposo que Ele me deu, pela minha vida, que para mim não tinha sentido nenhum. E hoje eu sei o quanto vale uma vida, uma alma para Deus. Ontem eu recebi uma mensagem de uma esposa de um irmão que tirou a própria vida, de um cooperador. Gente, isso é doloroso, porque para uma pessoa chegar a esse ponto, ela não quer morrer, ela quer tirar a dor de dentro dela. E as pessoas não estão entendendo, não estão vendo que o povo está doente, estão deprimido. E não é só na congregação, é em várias igrejas, em todas. Porque ali é templos. Aonde Deus fala na Bíblia, Deus não habita em templo feito de mão de homem, porque o templo que Ele quer habitar é o nosso coração. Ali nós temos que ir para adorar, se reunir, para aprender a palavra de Deus, curar pessoas, ajudar um ao outro, pegar a cruz do outro, falar vamos aqui comigo, pegar a dor do outro, falar vamos aqui comigo. Mas não é isso que está acontecendo, o amor está se esfriando cada dia mais. Pessoas estão preocupadas com bens materiais, em crescer e ser melhor que o outro, que a conta bancária esteja maior que a do irmão, e meu carro seja melhor que o do outro, minha casa. Vidas são valiosas, pessoas são valiosas, não são bens. De que nada serve se você cair em cima de uma cama doente. Seu dinheiro não vai te trazer saúde. Mas uma pessoa que estiver do teu lado, que te ama de verdade, o amor que Cristo colocou, ela vai estar ali com você, segurando a tua mão e falando, meu irmão, eu tô aqui. Precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para Cristo, o que Cristo fez por nós. Cristo não nos abandonou ao ponto de dar a vida dele por nós, para salvar a nossa alma. Meus irmãos, eu choro porque é muito triste. Eu sei o que eu passei. Por medo, por doutrinas, por coisas pesadas, por jugo pesado que jogavam em cima da gente desde criança. Você vai pro inferno se você cortar o cabelo. Você vai pra não sei na onde se você fizer isso. Prega o Jesus, para de pregar medo pro povo. Prega Jesus, prega o sacrifício da cruz. Prega o que Cristo veio fazer. Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu seu único filho para morrer por você, por mim. E as pessoas não pregam a verdade, ficam pregando bênção, profecia, milagre. Deus pode fazer tudo, e Ele faz, o poder está tudo na mão dEle. Mas não foi para isso que Ele morreu na cruz, foi para salvar o pecador. E como que a gente consegue ser salva? Olhando para Cristo, indo até Cristo, pedindo para Ele, pega na minha mão, me ajuda, eu creio no sacrifício que o Senhor fez por mim. Por cada prego que foi lançado nas mãos, nos pés, pela coroa de espinho que foi colocada em Cristo. É isso que a gente tem que fazer, viver a nossa vida para o Evangelho, para Cristo, alcançar almas para o reino e não para dentro de igrejas. Igreja vai ser caída, vão ser derrubada. A igreja que tem que estar edificada é o teu coração, é a tua alma. Meus irmãos, e o que aconteceu? Eu com dengue em cima de uma cama, sem esperança nenhuma, triste, vazia como sempre. E eu orei e falei pro Senhor, Senhor, esvazia de mim, me enche de Ti, eu quero Te conhecer, eu quero Te sentir. Eu vou para a igreja, eu falo em línguas, eu volto para casa triste. Eu faço visita, eu volto para casa triste, isso não é de servir. O que está acontecendo? E conversando com Deus dentro do meu quarto, no momento que eu achei que dali eu não passaria nem aquela noite. Muito mal da dengue. Foi a dengue hemorrágica. Fiquei sem comer, sem me alimentar. E foi quando eu ouvi a voz do Espírito Santo falando no meu coração para abrir a porta do meu guarda-roupa, pegar a Bíblia. Quando ele pediu para mim abrir a porta do guarda-roupa, primeiro eu nem sabia para que era. Achei que era alguma coisa lá dentro que eu tinha que tirar. E quando o Senhor falou para mim, pega a Bíblia. E que eu comecei a ler a Bíblia, irmãos, aquelas palavras saíam de dentro da Bíblia e entravam dentro do meu coração. Nunca consegui enxergar a Bíblia do jeito que eu consegui enxergar aquele dia, porque ali o Espírito Santo veio e converteu o meu coração.
Então eu falo para vocês, eu tenho 38 anos, nasci, me criei, cresci dentro da igreja. Mas sabe quando eu converti e aceitei a Cristo? Não foi no meu batismo. Não foi, ali eu tomei um banho. Sabe por quê? Porque até no dia do meu batismo, eu fui batizar lá, fui congregar no Brás com 12 anos, e sabe o que eu ouvi? Você, moça, que entrou aqui dentro hoje, se você não descer nas águas do batismo hoje que Deus está te chamando, nem o diabo te quer mais. E o que a gente faz? A gente, criança, 12 anos, chorei, achei que era Deus me visitando, mas era o medo. Fui lá e me batizei com 12 anos, sem entendimento nenhum. Hoje eu entendo que para batizar o batismo tem que crer em Cristo Jesus. Crer que Ele morreu para pagar os teus pecados. Esse é o batismo, confessar a fé. Confissão, sair da minha boca. Eu estou me batizando porque eu creio que Jesus morreu por mim. Porque eu sou uma pecadora e só o sangue dele pode lavar os meus pecados. Então, eu vivia daquele jeito. E quando eu peguei a Bíblia, que eu comecei a ler, aquelas palavras foi libertando a minha alma. E aquele peso, aquele jugo, aquele que eu carregava, foi saindo da minha vida. E ali eu fui entendendo, e aquela palavra foi refrigerando a minha alma. E ali eu fui entender o que o Senhor fala. Que o fardo é leve e o jugo é suave. Eu carregava fardos pesados a minha vida toda. Eu queria viver para as pessoas e não para Cristo. Ah, mas se eu fizer isso, o que fulano vai pensar? O que ciclano vai pensar? E minha família? Não! O que Cristo vai pensar. Não importa o que o outro vai pensar de você. O que Cristo vai pensar. Chegamos num tempo da nossa vida, que é o que o Senhor falou, deixar pai, mãe, tudo por amor a Cristo. Vão se levantar, famílias vão se levantar um contra os outros, mas você tem que estar com o teu foco em Cristo Jesus. E todos os dias o Espírito Santo vai te limpar, vai tirar de dentro de você o eu, o ego. É tanta coisa que a gente tem dentro da gente que a gente acha que não tem. Que quando a gente vai para a Sagrada Escritura, a gente começa a ver o quanto miserável, quanto pecador somos. E ali, meu irmão, foi o dia da minha libertação. E ali começou um processo, isso vai para uns 3 meses. Começou esse processo de libertação, Deus trabalhar na minha vida, e eu entender o que o Senhor estava querendo comigo. O Senhor me tirou as algemas da minha mão, dos meus pés, e me fez entender e enxergar a graça. A graça de Cristo Jesus. A graça, a verdadeira graça. Sabe qual é? Jesus. Não tem outra. Não é igreja, não é placa de igreja. Não tem caminhos. É Cristo. Jesus é a graça na nossa vida. E porque vivemos pela graça de Cristo, tudo é a graça. E aí a gente foi entender. Quando o Senhor Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus nos dá vida. Aonde você encontra o caminho? Aonde você encontra a verdade? Aonde você encontra a vida? Em Cristo. Através da Escritura, porque deixou tudo aqui para nós. Não tem outro caminho. Não tem atalho. É reto. É Cristo. Se for Cristo e pregação de bênção, não. Se for Cristo, vitória, não. Se for Cristo e você tem que fazer isso para ajudar, para poder se salvar, suas obras, não. É Cristo. Ele é o suficiente. As suas obras vão vir não porque você é capaz de fazer, mas porque Deus já preparou essas obras lá atrás, antes de nós vir. E é a graça dele. Se você faz algo de bom, não é você, é Cristo. Ele vive em você. Nós não podemos fazer nada de bom se nós não tiver Cristo. Tudo é Ele, para Ele, e Ele, somente Ele, mais nada. É Jesus. É o nosso Salvador. Esse vídeo, meus irmãos, eu estou falando um pouquinho, resumindo um pouquinho de cada. Entro em vários assuntos, porque é como vai vindo na minha mente. Tenho o TDAH, como muitos já sabem, e aí a mente vai dando tira o foco, vai no outro. Mas acho que dá para vocês entenderem. Então, o que eu quero falar para vocês? Muitos estão colocando culpa nas igrejas. Realmente, as igrejas ajudou, né? Não se salvam e não quer que o povo se salve. Muitas igrejas estão aí, pregam por dinheiro, tiram a lã das ovelhas, né? Outras pregam mentira. Cada um tem os seus defeitos, porque tem homens mexendo. Mas se você começar a ler a Bíblia, pedir para Deus falar com você e abrir a tua mente, você não vai ser mais enganado, porque a verdade liberta e a verdade é Cristo. Então, meus irmãos, eles têm a parcela de culpa deles, sim. De não estudar, de não ler, de não buscar a verdade para ensinar o povo.
Porque o Senhor fala, o pastor que cuida das ovelhas. As ovelhas têm que ser cuidada, né, pelo pastor. Se uma ovelha desgarra, o pastor vai lá, pega ela, cuida dela, põe ali junto. Esse é o trabalho de um pastor, né? Que nem muitos falam assim, mas não existe pastor. Existe sim, vai ler a Bíblia, tá lá escrito que o Senhor deixou um para mestres, outro para discípulos, outro para pastores. Tá lá. O sumo pastor é Cristo, mas existe pastores, e tem pastores sérios, tem pessoas sérias cristãs, dentro de todos os tipos de igreja, que querem se salvar e ajudar o seu irmão a entender o evangelho. Mas também tem muitos que desviam você do evangelho. Por isso que eu falo para vocês, assim como eu terceirizei a minha vida espiritual, a vida toda, em mão de homens, tira a tua vida da mão de homem e coloca em Cristo. Para de terceirizar a tua salvação. O tempo está findando, Deus está voltando. Não tem tempo mais a gente ficar brincando de ser evangélico. Ou a gente pega agora as espadas e vamos para a guerra com Cristo na nossa frente, entender o que a gente está vivendo, pregar o evangelho, falar de Cristo para as pessoas, ganhar alma para o reino. Ou isso aqui está cada dia pior. Meus irmãos, a gente não tem que se preocupar com igreja A, com igreja B, com C, tem que preocupar com alma. Falar a verdade. Pega a palavra, leia a Bíblia. Quem converte o coração de um pecador é Cristo, é o Espírito Santo. Quem tira as vendas da gente é o Espírito Santo. A nossa obrigação é falar, quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, a gente tem que respeitar também. Mas agora Deus abriu a minha mente, eu tenho que... Não, é você que Deus está trabalhando. Se a pessoa quiser chegar até você, você vai falar o quê? Do evangelho. Mas se não quiserem, você não tem que ficar insistindo as pessoas ouvir o que Deus está fazendo com você. Sabe por quê? Vai trazer ódio, briga, e não é isso que o Senhor quer paz. Então aquele que quer ouvir, você fala, o que não quer ouvir, você ora por ele. Porque no tempo certo o Senhor traz até você para poder ouvir o que foi que aconteceu na tua vida. O que aconteceu que veio essa transformação? Cristo. Hoje, meus irmãos, eu falo para vocês, o evangelho preencheu todo o meu ser. Eu não tenho mais o vazio, eu não tenho vontade de morrer, ao contrário, tenho vontade de viver todos os dias. Eu levanto feliz, eu sou grata a Deus por tudo, coisas que eu não consegui enxergar. Hoje eu estou livre para servir a Deus, para amar e adorar o meu Redentor, sem ser terceirizada por ninguém. A Sagrada Escritura me deu essa liberdade. Jesus me deu essa liberdade na cruz no dia que ele morreu. Ele deu para mim e para você. Sirvam a Cristo. Leiam a Bíblia. Leiam a Sagrada Escritura. Porque vão tirar de nós. Vai chegar o dia que nós não vai ter mais. Então, meus irmãos, o que eu quero falar para vocês que vão assistir esse vídeo. Se dê a liberdade do Espírito Santo trabalhar na tua vida. Do Espírito Santo ministrar a tua vida. Coloca tudo na mão de Deus. As suas angústias, os seus anseios, as suas tristezas. Ele é suficiente para curar as suas feridas. Ele cura. O cuidado de Deus é tão bom que hoje eu me pergunto, Senhor, como eu consegui viver tanto tempo longe de Ti? Mas Ele estava sempre ali me assistindo. Mas eu estava procurando o que eu queria. Eu queria ser bem-sucedida, eu queria ter saúde para trabalhar, para fazer casa, para comprar carro, para viver uma vida estável e achava que isso era o suficiente. Procurava viver aqui. A gente tem que estar aqui olhando para lá, para o céu, que é onde nós vamos morar. Lá não vai ter dor, lá não vai ter mais nada disso. E é lá a nossa eternidade. Então hoje eu quero, todos os dias da minha vida, ser um pouquinho melhor. Tenho defeitos, tenho erros, tenho pecados, mas hoje eu tenho Cristo. E eu estou em construção, todos os dias um pouquinho. Todos os dias. E Deus vai quebrando, vai moldando, vai mexendo. O cuidado de Deus é maravilhoso na nossa vida. Eu vou falar aqui para vocês uma parte que mexeu muito comigo quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Quando o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Quantas vezes eu ouvi essa palavra ali na igreja? Quantas? Muitas, milhares. Quantas vezes entrou ali no meu coração? Nenhuma. Porque quando eu ouvi eu sou o caminho, eu achava que era a igreja que eu ia. Não estudava, não conseguia interpretar. Hoje eu sei. Eu sou o caminho. É Jesus falando. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida.
E ninguém consegue ao Pai senão por Ele. Se eu hoje consegui ir, não foi por mim. Jamais. Foi Ele. Ele alcançou meu coração. Ele abriu meus olhos. Gratidão a minha vida toda por isso. Disse Jesus: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Mateus 11, 28. Por que as pessoas procuram igreja? Porque estão cansadas, porque estão oprimidas, porque querem resolver alguma coisa na tua vida. Mas quando chega numa igreja que não prega o evangelho, em vez de aliviar o fardo, ele dobra, ele triplica. E você já não anda, você se arrasta. Porque é o que aconteceu comigo. Me arrastava. E aí quando você vê que Deus fala, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e você entende, é libertador. Então hoje Deus fala para você, vai até a Ele. Você está cansado? Você está oprimido? Entrega tudo nas mãos dele. Ele vai aliviar. Cristo vai aliviar. Não tem que entregar na mão do homem. Eu contava tudo para todos, esperando que alguém fosse me dar uma solução dos meus problemas. A solução só tem um: Jesus. O resultado: a Bíblia, Jesus me libertou de religiosidade. Hoje eu sirvo a Cristo, adoro, amo o meu Salvador. Por que eu saí da CCB? Era uma igreja que eu gostava muito. Amo todos os meus irmãos, não tenho nada contra nenhum deles. Ao contrário, amo. Me ajudaram muito. O que me fez sair de lá? A falta do evangelho. A falta da verdade. De pregar somente o que está dentro da Sagrada Escritura. Esse foi o motivo que fez eu sair de lá. Como eu vivia lá dentro? Angustiada, deprimida, sem esperança. Ganhava minha salvação de dia, perdia ela de noite. Como eu sou agora, estou em processo de mudança, de transformação, de reconstrução, mas eu sou uma outra mulher. Hoje eu tenho vontade de viver todos os dias, alegrias, enfermidade está até melhor. Eu vivia deprimida dentro de um quarto trancada, eu não queria nem que meus filhos falassem mãe. Mas as pessoas que ao meu redor, que não via isso, só via aquela que punha máscara, sorria e estava bem com todo mundo. Mas Deus me conhecia no meu íntimo. Por isso Ele me alcançou. O meu erro maior foi nunca ter examinado e lido a Bíblia. Por isso foi tanto sofrimento. Porque se eu tivesse visto isso antes e lido antes, eu tenho certeza que muita coisa eu tinha evitado de ter passado. Então, meus irmãos, é isso. E vou fechar esse vídeo com essa palavra que não tem. Você lê na tua casa que você vai ver que como Jesus é maravilhoso na nossa vida. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou antes para nós a praticarmos. O que Deus está falando para nós? Nós não é salvo pelas nossas obras. Nós é salvo por meio da graça, por fé. E essa fé não vem nem de nós, é de Cristo que coloca no nosso coração. A graça é Ele, é presente que Ele nos deu. Somos salvos por Cristo, já pagou as nossas dívidas. Ah, mas então agora você pode viver de qualquer maneira? Não. Um salvo conhece a voz do teu pastor. Uma ovelha conhece a voz do teu pastor. E quando você tem verdadeiramente encontro com Cristo, aí é onde você quer mais ainda se parecer com Cristo. E isso é um trabalho dia após dia, que o Espírito Santo vai fazer em você. Não é você. Você não tem capacidade para nada. Eu não tenho capacidade para nada. Mas Ele
nos transforma. Então, meus irmãos, eu deixo para vocês, leiam Efésios 2, 8 e 9 e 10. Por que não somos salvos pelas nossas obras? Para que ninguém se glorie. Eu consegui entrar no céu, me salvei porque eu era bonzinho. Não, mas peraí, Jesus já morreu para te salvar. Ele não precisa da tua ajuda. Sozinho ele foi suficiente. A cruz foi suficiente para te salvar. Não tem nada que você possa fazer. Nada. Então, meu irmão, o Senhor já preparou antes para nós praticarmos. Tudo que nós faz hoje que a gente acha que é bom, foi Cristo que preparou para que nós praticarmos. Nós não é bom. O ser humano não é bom. Bom é Deus. Deus abençoe todos. Foi um pouquinho do meu relato. Depois vou gravando mais vídeo, tá? E vamos ficar assim, meus irmãos. Buscar Jesus, buscar Cristo. Hoje estou indo numa igreja. Estou indo na Batista tradicional aqui na minha cidade. Estou gostando muito. Hoje eu entendo que não é templo. É Cristo. E ele está em todos os lugares, 24 horas na minha vida. Eu não preciso estar dentro de uma igreja. Mas hoje eu estou lá dentro cultuando junto com os meus irmãos. Por quê? Porque ali dentro eu estou aprendendo da palavra. Mas as minhas batalhas é dentro de 4 paredes que é vencida. Como Deus fala, entra ali no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E hoje eu aprendi. Então, se hoje eu vou numa igreja, eu não vou mais porque eu me sinto obrigada e com peso, porque eu sinto que eu tenho que estar ali dentro fazendo. Não. Hoje eu vou lá para aprender. E aprender isso aqui, ó. Porque lá eles ensinam a Sagrada Escritura. Sem tirar um tio e sem acrescentar um. E sem bênção, promessa, sem profecia. Sabe por quê? Porque a gente entende que a gente não precisa disso para viver. A gente precisa de Cristo. E na hora que a gente tem Cristo, as outras coisas naturalmente vai acontecendo. Deus, ele supre toda a necessidade do ser humano. Pode ficar tranquilo, porque Cristo é o suficiente. Ele não vai deixar faltar o de vestir, o de calçar e nem o de comer. E as demais coisas, Deus vai dar saúde para você trabalhar e correr atrás. Tá? Deus abençoe. Deixo um beijo para vocês, tá bom? Ficam com Deus. E é isso aí. Um pouquinho da minha história, do meu testemunho.